Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar a respeito, continuar, né, falando a respeito da parte de fertilidade relacionada à cultura da cana. Lembrando que são alguns conceitos que foram retirados de um material da Exalc, né, de Piracicaba, de algumas aulas relacionadas a uma pós-graduação. Então, são informações recentes, baseado em estudo de pesquisa, em resultados de pesquisa, né? Grandes nomes em relação à área de cana atuam no estado de São Paulo, sendo o estado de São Paulo o principal produtor. Então, aqui é uma aula em formato de informações bem pertinentes que vão trazer algumas informações interessantes a respeito da cultura. Como a gente fala a respeito da cana, geralmente cana-de-açúcar, ela é ao mesmo tempo que ela pode desenvolver uma cidade, ela também tem problemas sociais muito grandes. Por quê? Hoje, quase 100% dos canaviais, eles são produzidos mecanicamente, né? A mecanização é bem intensiva, a gente tem uma grande quantidade de maquinário e operações mecanizadas, o que acabou desempregando muita gente na época para colheita de cana, né, quando foi proibida a queima da cana para coleta, e fez com que a cultura em si fosse uma cultura vista também como uma grande degradadora de solo e de fertilidade. E o que que isso quer dizer, né? Quer dizer que é uma cultura que, ao mesmo tempo que ela é exigente em nutrientes, por ser uma cultura aí que passa por um longo período no campo, ela também é uma cultura que vai desgastar muito esse solo. Então, a extração vinda da cultura da cana é muito elevada, assim como hoje, para grandes rendimentos, a necessidade mineral das cultivares são bem elevadas. Então, hoje a meta, né, em cultivos de alta intensidade é garantir, então, essa manutenção, baseado o quê? Na lei do mínimo, né? Então a gente tem que ter pelo menos um mínimo para manter. E essa manutenção vai ser feita a partir das recomendações baseadas, né, nos estudos que hoje são feitos aí com relação à cultura da cana. Então, a pergunta é, será que os solos da área canavieira têm um padrão de fertilidade média alta? Na verdade, não são bem os solos, né? Eles não têm essa capacidade, mas nós precisamos elevar, porque, como eu falei, hoje o grande vilão da cultura da cana é o excesso de mecanização, com isso, o empobrecimento do solo por perdas dele a partir de erosão ou até mesmo a extração e a reposição, menor reposição, né, dos nutrientes. Então, o nível hoje de produção boa, né, relacionado à cultura, a gente precisa o quê? Ó? Um pH de 5,6 a 6, matéria orgânica girando em torno de 3%, um fósforo resina em miligramas por decímetro cúbico girando aí em torno de 40 miligramas, um enxofre 30, potássio 4, cálcio 40, magnésio 16 milimol de carga por decímetro cúbico, quer dizer, níveis altos, saturação de bases próximo a 70 e alguns micronutrientes essenciais para o desenvolvimento. Então, os solos eles podem não ser férteis, mas a cultura necessita disso, né? Então, alguns níveis aqui descritos em relação à extração e à exportação do nutriente, a gente começa a falar a respeito dos macronutrientes. Para uma produção de 100 toneladas de como, a gente vai ter aí, né, a extração em elementos, nitrogênio, de comos folha total. Vamos falar do total. 143 quilos para 100 toneladas de como, de P2O5 por volta de 43, de K2O por volta de 209, dióxido de cálcio por volta aí de 122 quilos,
óxido de magnésio 81 e enxofre 44. Então, não é uma cultura que vai extrair pouco. O que a gente costuma dizer, a tabela de baixo, pessoal, essa tabela aqui de baixo, é em elementos, tá? Aqui é transformado nos óxidos que vêm, geralmente nos corretivos e nos fertilizantes, né? Aqui é em P, em fósforo, em potássio, cálcio e magnésio, não em óxidos, né? O que a gente tem é que essa necessidade da cultura para a produção, ela vai ser contínua. Então, quando eu falo que os colmos eles exportam, eles extraem 83 quilos de nitrogênio, se eu não faço um cultivo mínimo em que eu coloco essa palha, né, essa palhada da cana de volta, eu não tenho um processo de reciclagem. Lembrando que a palha da cana também é utilizada para a geração das caldeiras. Então, é uma cultura de extrema necessidade mineral e que vai depender, então, de altas doses dos fertilizantes minerais também, e que se nós levarmos em consideração hoje a relação do dólar, fica muito caro, né? Fica bem caro, bem oneroso para a cultura. Então, além de tudo, né, além da necessidade dessa fertilização, a gente tem que levar em consideração a interação que vai ter desse fertilizante com o solo, com a planta e com o clima, né? Porque a gente dá o exemplo da ureia, quando a gente aplica ela no solo, ela vai perder parte por lixiviação e parte por volatilização. Então, hoje a gente tem aí esses exemplos, por exemplo, o fósforo, né, um P2O5. Se a gente pensar nos fertilizantes mais comuns, o MAP, super simples, esse fosfato, quando cai no solo, ele pode ser fixado pelas argilas, que a gente conhece bem isso, né? Os solos brasileiros têm argilas reativas que acabam fixando esse fósforo, deixando ele não disponível. Da mesma forma, o potássio ele tem bastante perda por lixiviação, ele é muito móvel no solo, né? Então, além disso, as perdas por erosão, como eu falei, que é uma cultura que tem um excesso de mecanização muito alto, então por esse motivo a erosão pode ocorrer de forma acentuada. Então, o que a gente costuma dizer? Que o nitrogênio ele tem 60% de eficiência, o fósforo 30% e o potássio 70%. Quer dizer, a gente não vai ter a maior eficiência desses nutrientes, desses fertilizantes, baseado simplesmente na sua aplicação. A gente depende de outros fatores. Então, para fazer uma amostragem, né, de solo na cana, é um pouco diferente, porque a cana ela tem um processo semi-perene, então ela vai ser coletada, cortada e muitas vezes vai ser rebrotada ali naquele mesmo local. Os cuidados são os mesmos, né? A gente tem que tirar uma amostra de solo representativa em talhões homogêneos. Então, a localização, ao contrário do que a gente faz em análises de culturas anuais, a gente vai utilizar aí mais ou menos próximo à linha da soca, 25 centímetros. Tomar cuidado, né, com as partes como um formigueiro, ponto de carga de corretivo, resto de fertilizante, algumas manchas que pode ter naquela área, para não haver nem superestimar, nem subestimar os valores da análise do solo, baseado que é isso que nós vamos fazer tanto a correção quanto a aplicação do fertilizante. Então, né, a gente parar para pensar sobre a adubação e como ela é feita durante todo o ciclo da planta, a gente tem no solo, então, dentre os coloides, né, esse considerado a reação de CTC, sendo ou matéria orgânica, ou uma fração argila, ou até mesmo a, o humus, né, é onde vão ficar presas essas cargas positivas. Então, elas, ao mesmo tempo que elas estão presas no coloide, elas eventualmente vão para a solução de solo para serem absorvidos.
Porém, nesse momento em que ela está em solução, a gente pode ter a perda, aí por lixiviação. Então, como que a gente faz e carrega a acidificação para a área, né? Fala, mas todo ano eu tenho que fazer correção. Muitas vezes a correção que é feita em um ano, né, por falta de respeitar o período de reação desse calcário, a gente sempre vai acabar tendo uma região com acidificação. Por exemplo, os fertilizantes nitrogenados, principalmente aqueles amoniacais, eles geram o quê? Íons H+ no solo. Então, a gente pensar que o amônio, né? A gente pensar que no amônio ele vai liberar cargas de íons H+, então a acidificação é a liberação do íon H+. O alumínio também, né, que vai ser indisponibilizado, ele também gera, então, esse íon H+. O gás carbônico, né, ele também tem essa importância, e matéria orgânica, ele também libera íons H+. Aí, a neutralização do solo, da acidez, vai ser feito via calcário, né? Então, como que é feito esse calcário? Ele vai liberar, então, os íons, os cátions, cálcio e magnésio, e um carbonato. Liberando esse carbonato, ele vai se prender a uma molécula de água, liberando, então, hidroxila. Essa hidroxila dentro do sistema, né, ela vai gerar algumas hidroxilas, na verdade, esse gás carbônico junto com a água. Por isso que o calcário precisa de água, ó. Porque liberado aqui, ele vai para essa etapa. Essa etapa, com a água, ele vai gerar esse subproduto, mais o hidroxila. Esse subproduto, ainda em contato com a água, né, vai dar origem ao carbonato e mais um íon hidroxila. Esse aqui vai novamente para a reação, vai liberar a água e o gás carbônico. Esses íons hidroxila livres, então, vão pegar os H+ e transformar em água. E outros íons hidroxila vão fazer o quê? Precipitar o alumínio e torná-lo indisponível para não haver problemas nos danos radiculares, nem a toxicidade desse alumínio no solo. Então, os corretivos, eles possuem algumas características. Quando a gente fala de PRNT, né, que é o poder de neutralização que vai ter esse calcário, como ele é calculado? Ele é calculado a partir do poder de neutralização multiplicado a reatividade, certo? Então, o PRNT, quanto mais elevado ele for, mais rapidamente, em 3 meses, ele vai ser o poder de neutralização vai ser adotado no solo. Então, quando eu falo de um PRNT de 70, significa que o poder de neutralização dele, certo? Poder de neutralização em 3 meses, por ter um PRNT de 70, vai ter uma ação de apenas 70%. O resto é residual. Quando eu falo de 100% de um PRNT, significa que nos 3 meses o meu poder de neutralização agiram nesses 3 meses, certo? Acima de 100 é dessa forma. Ou seja, né, um PRNT mais elevado é mais interessante do que um PRNT menos elevado. E aí, pessoal, é um pouco diferente o cálculo da necessidade de calagem da cana. Por quê? Porque a cana a gente vai levar em consideração não só a profundidade 0 a 20, a gente vai levar em consideração também de 20 a 40. Então, a necessidade de calagem vai estar baseada em quê? A gente vai elevar o V3, que seria o nosso V2, a 60%. Aí eu faço V3, 60, menos V1. O que é o meu V1? A saturação do bases da análise até 20. Multiplicado pela CTC do quê? De 0 a 20. Eu vou somar com o quê? Agora, a partir daqui de 20 a 40, tá? Então, de 20 a 40, continua sendo 60, menos o saturação de base de 20 a 40, multiplicado a CTC de 20 a 40, tá? Então,
É interessante a gente analisar isso. Eu trouxe para vocês o resultado das áreas SESB, né? Vocês sabem bem o que é o SESB, é aquele concurso de produtividade. Quando a gente fala da produtividade de soja, olha o perfil de solo que a gente vai ter, né? Pega ali, ó, a produtividade em sacas por hectare. A saturação de bases. Por que eu estou falando da saturação de bases para vocês, pessoal? Porque a saturação de bases é muito importante, porque eu desenvolvo raiz, eu disponibilizo nutriente, eu diminuo a característica, então, do alumínio, da acidez. Então, ó, 78%, 78 sacas por hectare. Vejam, olha a saturação de bases de 90 a 110. Agora, compara com a nossa saturação de bases ao longo desse perfil de solo. De nada adianta eu ter uma saturação de bases uniforme, sendo que a maior parte da minha absorção ocorre aqui, né? Só que eu tenho desenvolvimento radicular. Então, eu ter o equilíbrio, às vezes é muito melhor. O equilíbrio não, eu ter essa concentração e essa questão de construção do perfil muito melhor pelo número de sacas, né, do que às vezes uma disparidade muito grande. Então, quando eles começaram a observar as áreas que ganhavam esses concursos e que produziam, eles começavam a ver que não era só de 20 e 40, né? Eles começaram a ver o quê? Que existia um perfil de solo desenvolvido, que esse perfil corroborava, então, com as produtividades obtidas em relação à soja. Então, olha só, o que a gente vê aqui, ó, saturação por cálcio. Olha a quantidade de cálcio que eu tenho. Então, dos 3 mais produtivos, eles observaram isso, que a saturação de cálcio acima de 40 centímetros era boa. E o que é o cálcio? É o condicionante radicular. É a partir do cálcio, então, que a planta vai se desenvolver e crescer em profundidade. Porque o cálcio é responsável também por esse desenvolvimento radicular. Então, aqui é um esquema simplificado, pessoal, que eu fiz, né, para a gente ter mais ou menos ideia de como é feito. Então, o preparo de solo é quando eu vou colocar a minha calagem, minha gessagem, a fosfatagem, que também é corretiva. No plantio, eu vou com os meus macro e alguns micro. Cobertura, potássio e nitrogênio. Já no maior desenvolvimento, posso fazer um foliar baseado no nitrogênio, molibdênio, zinco e o boro. E na pré-colheita, geralmente eu utilizo um foliar com boro e um maturador. Após a colheita, vamos pensar que aqui é a cana-planta, né? Que a gente vai a cana-planta, o manejo da nutrição de cana-planta. Depois que eu colhi, eu vou continuar fazendo as partes corretivas, já não com fosfatagem. E eu vou adicionar, então, os meus macros e os meus micros, assim como é feito na implantação, no plantio. Na cana, né, mais ou menos com 60 centímetros, eu faço a aplicação de alguns microfoliares. E aí, 4 a 6 internódios, além dos foliares, eu entro, então, com alguns macro, principalmente o nitrogênio, né, para ajudar essa parte. Pré-colheita, a mesma coisa, foliar com boro e maturador. E aí, pessoal, falar em relação à evolução desse manejo, então, da calagem na cana, por essa etapa até chegar aos dias atuais. Porque a cana, eu cheguei a comentar com vocês, a cana hoje, ela é a principal cultura que há todos esses anos, historicamente, o Brasil produz desde a sua época do descobrimento. Então, até o final dos anos 80, a calagem era feita em área total somente quando? Na reforma do canavial. Dos anos 90 até mais ou menos 2010,
A calagem era feita no preparo para o plantio e após o terceiro corte. A partir dos anos 2012, 2013, é feita a calagem no plantio e após o quê? O segundo e o quarto corte, sempre em pares. E a partir dos anos 2014, é feita então no plantio, após o primeiro e terceiro corte, aí nos ímpares, solos arenosos e médio. E aí nos anos de 2015 e 2016, como que foi feito? A calagem, né, a lanço no plantio e após o segundo e o quarto corte nos pares, em linha após o primeiro e terceiro cortes nos solos arenosos. Então, olha só que interessante como evoluiu. E o porquê a evolução? Porque o sistema radicular é tudo na planta, ainda mais numa planta semiperene, que vai ficar no solo aí por 6 anos. E é de alta demanda energética e produção. Por quê? Primeiro, o acúmulo dela, o mais importante é o acúmulo do açúcar, da sacarose. Então, para você produzir açúcar, você precisa ter energia. É energia, né? Então, para tudo isso é alta produtividade. Eu vou ter um ciclo aí de 12, 18 meses para a produção disso. É corte e manutenção. Então, o cálcio é muito importante para o desenvolvimento radicular, para eu conseguir ter aquela minha boca da planta para desenvolver perfil. E assim desenvolver maiores produtividades. E aí, como que é feito o emprego do gesso agrícola? O gesso, então, a gente sabe que a grande vantagem do gesso é que ele tem mobilidade, né? Diferente do calcário, que além de precisar de água, ele precisa ser incorporado muitas vezes. Então, o critério de recomendação na cultura da cana é que se em 20 a 40 tiver um V% menor que 35. E aí a necessidade da gessagem vai ser 50, que é um fator de correção, menos o V2 menor do que 35, multiplicado pela CPC, né, de 20 a 40, dividido por 500. Então, isso é feito no pré-plantio de instalação no canavial. Além disso, quais são outros critérios também para o emprego do gesso agrícola? Por ser uma fonte de cálcio e enxofre, a gente avalia os teores, então, de enxofre e os teores de cálcio. Então, quando eu tenho esses teores, eu vou ter essas doses de gesso e do enxofre, né? Para avaliar. E agora, pessoal, eu vou falar a respeito, então, do manejo integrado de pragas na cultura da cana.